Eu nem lembro como é que tá. A gente tá com contato@tailgate, não tá? Uhum. Então, manda e-mail pra contato@tailgate. Vou fazer um merchan diverso, eu acho. Tudo em cima aí? Pauta ok? Porra. Então... Porra. Então vamos lá, bicho. E... Então... 3, 2, 1... E aí, seus cara de pombo, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast de amigos que guardam os livros dedicados no armário e não numa caixa. Chega mais Clê, chega mais Dodô. Fala, Dodô, meu querido! Fala, meu querido, beleza? Beleza, pode dar pra minha cara que você tá comigo. De novo, a gente gostou tanto do formato de gravar no mesmo local. Estamos cá de novo. Tomando cerveja de novo. Tomando cerveja, um domingo. Cheers. 8 horas da noite. E cheers. Vamos passar aqui um... Cheers. Delícia. Espera um pouquinho, só um minutinho, tá? Você é louco. Uma Heinekenzinha de leve. Só pra manter, né? E é só a preparação pra primeira sketch que a gente vai fazer pós-podcast. Tem novidade aí. Tem novidade. Tem novidade. Mas antes da gente começar, não vou fazer muita graça aqui não, vamos tocar o pau mesmo, porque a gente precisa tocar o pau. Exatamente. Mas só fazer uma Eita! Ó, mas eu tô bebendo, então tem desculpa hoje. Faz sentido. Faz sentido. Pergunta rápida. A gente trabalha junto de uma certa forma, concorda? Sim, sem dúvida. A gente trabalha no Tailgate Zone junto. Exatamente. Não trabalhamos mais na mesma empresa, como já trabalhamos antigamente, mas trabalhamos agora no Sem Tailgate dúvida. Zone, correto? O senhor está correto. Se eu escrevesse um livro com uma dedicatória para o senhor, cara, ele ia viver comigo pro resto da minha vida. ele não ia parar numa caixa Não. e num sebo. Não. Ah, que então isso? tá bom. Jamais. Então, isso é nível de amizade. Jamais. Fiquei preocupado com isso essa semana. Ele ia ser o meu melhor livro, inclusive. Me veio na cabeça, assim, isso. Não sei porquê. Me veio na cabeça. Acho e justo. Que bom, menos mal. Menos mal. Paulo Hortência, solta a vinheta. É isso aí, Dodô. NBA. Maravilha. Gorduchinha delícia. E gorduchinha delícia. É a gordelícia. Nossa gordelícia. E o assunto é bom, né? Ah, é. A gente vai começar bem já, né? Então o primeiro item da pauta é por que os times poupam jogadores. Exato. A gente discutiu isso aí recentemente no churrasco, né? No caso foi o Kawhi, né? Que foi poupado por um jogo. Exato. E a gente soltou lá falando, eu, principalmente, de uma forma bem exaltada, bem puta, falei que achava um absurdo e estava revoltado com o que estava sendo feito. Porque pra mim o cara é pago pra jogar 82 jogos, a equipe vende ingressos pra 82 jogos, na verdade 82 não, ela vende pros jogos em casa, mas são metade dele, pra 41 jogos. Isso. E o cara que vai espera ver as estrelas em campo. E a audiência via TV contempla os 82, então por mais Exato. que não seja uma receita direta pra equipe, tem a receita gerada pela audiência pela TV. Exato. E ainda nisso que você falou de TV, então, já que você falou, aproveitando, né? Uma das principais fontes de reclamação disso não é só público, é justamente a TV, que é a Disney, que é a ESPN e a ABC, né? Exato. E também a Time Warner, a TNT, que fecharam um contrato com a NBA de 24 bilhões de dólares durante as temporadas de 2016, 2017 até 2025, 2026. Isso. Então, assim, é um contrato grande, com um valor que eu não consigo nem imaginar, Mensurar, que eu acho que exato. na vida nunca vou ganhar, acho que nem 1/100º disso aqui. Ai, que burro, dá 0 pra ele. 1/100. Risos, risos, risos. Tá sonhando forte com o projeto mesmo, hein? Realmente, esse Clê é um grande humorista. Até porque isso aqui provavelmente não inclui o valor das minutas e, né, de tudo que está envolvido ali no geral, né? Porque deve ser muito mais dinheiro do que rola nisso aqui, né? Sim. Nesse tempo todo de 2016 a 2026.
E aí a reclamação principal da galera que das empresas que recebem o dinheiro e que investem é que no horário nobre corria-se o risco de ter estádio vazio. Não só estádio vazio, mas com uma audiência também, né? Exatamente. E aí pega até um pouco mais, porque você tem um estádio vazio, ok, o dono vai se virar com aquele custo. Exatamente. Do ginásio vazio. E até os caras inventam promoção, dá bubblehead, Exatamente. camiseta, faz o diabo pra Faz o tentar diabo. lotar. Mas aí você pensa na TV, a TV é diretamente dinheiro de patrocinador e aí o cara não começa a justificar a audiência naquele horário, ele começa a diminuir a receita dele com os patrocínios e aí ferrou. Sim. Basicamente é isso. Depois a conversa se estendeu até para dentro da quadra e tem uma declaração do técnico do Orlando Magic, o Steve Clifford, que ele disse ao New York Daily News que o Michael Jordan, dono do Charlotte Hornets, sempre foi claro com os jogadores. E aí, isso segundo o próprio Steve Clifford. Em palavras do próprio Michael Jordan, você é pago para jogar 82 jogos. Então, além da pressão da TV, dos proprietários das equipes e etc., por questões contratuais, todos eles obrigam os jogadores a jogar 82 jogos. Aí a prática de tentar fazer com que o jogador se mantenha saudável para os playoffs, inclusive, aí varia de equipe para equipe, de técnico para técnico, mas a gente conhece isso, é bem comum. Tá? E aí, no final das contas, a gente, para ser justo, né, faz algum sentido o cara pegar o melhor da equipe e poupar, fazer com que o cara se mantenha saudável até o final. Mas para quem vai até uma arena para ver um cara jogar, para quem tá na TV ali esperando o dia todo porque quer ver o melhor do time dele jogar e não achar o cara lá naquele momento, sei lá, não é o melhor dos mundos, mas também eu respeito a galera que quer manter o cara saudável porque você quer ser campeão. Você como torcedor também quer ver seu time campeão, você vai respeitar isso também. Mas não é tão legal pra quem, né, no final das contas é até difícil de tentar dizer o que é melhor ou não, o que é justo ou não, mas é fácil pra mim porque eu não pago, eu não consigo ir até o estádio. Mas se eu fosse até o estádio e tivesse pago o ano todo pra ver o meu time, eu ia querer ver os melhores em campo. Eu queria ver o Kemba Walker jogando todos os jogos. Eu nem ia chegar lá pra ver o reserva do cara jogando. Então, essa que é a questão, a grande questão dessa pauta aqui. Mas aí também eu acho que não... Legal, tá tendo... Agora existe essa punição às franquias por pouparem jogadores e tal, mas eu acho que tem muita coisa também que vai muito da cabeça do jogador. É a mentalidade do jogador. Você tem, por exemplo, o Patrick Beverley, que fala que ele quer jogar todos os jogos e acha que é uma puta de uma sacanagem jogador que fala que não vai jogar. Ao mesmo tempo, você tem o Kevin Durant que fala assim, cara, isso aí é puta hipocrisia pra caramba, porque ninguém se preocupa com todos os jogadores que estão no banco, se aquele cara tá descansado e não jogou. Os caras fazem essas regras só pra LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, os caras fazem essas coisas pra afetar a gente. Exatamente. Pra que a gente tenha que jogar todos os jogos, sobrecarregar nossas costas, e a gente acaba sendo suscetível à lesão. Eu entendo algumas coisas nesse sentido. Entendeu? Difícil, é uma situação difícil. Mas nesse caso, eu tô muito do lado da liga, porque eu quero ver os caras jogando o tempo todo. Michael Jordan jogou tempo pra caramba. Os tempos eram outros e a NBA era muito mais pesada do que é hoje. Mas muito mais pesada. Muito mais física. E, assim, muito mais técnica. Eu, na minha visão, era muito mais técnica e muito mais física. Hoje ela é muito mais atlética. Que não quer dizer que seja menos técnica. Mas... Ou que seja pior. Que é muito legal ver NBA hoje. Todo mundo, né? Não precisa nem falar isso. Mas o que você colocou foi muito bem de falar que o jogador é muito do jogador. É uma situação, uma discussão muito ampla, porque tem a questão do jogador, que ele sentir vontade de jogar, estar bem para jogar. Outra coisa é a estratégia da equipe de poupar o cara ou não. Concordo com o Durant também. Acho que ele também tem que se sentir... tem que se poupar, tem que estar bem como jogador, porque crítica vai ter. O cara vai se machucar, aí vamos ver, vai existir crítica. Ninguém vai voltar no tempo e dizer que beleza, a gente resolveu não poupar o cara, a gente obrigou ele a jogar a temporada toda. Enfim, acho que é muito abrangente. Eu concordo com você também, concordo com a liga, porque eu quero ver todo mundo jogando.
Mas eu também tenho essa outra visão e eu respeito também o cara que opta por se manter saudável. Beleza, é uma decisão da equipe, do próprio jogador, mas eu quero ver o cara jogando. Quero ver o meu time completo até o fim, ganhando todas as partidas possíveis e imagináveis. Mas também não quero que o cara se mate pra chegar até o fim. Então, é muito bem pontuado por você a questão do jogador decidir também. Faz parte do contexto, né? Uhum. Dei um gole aqui. Então, eu achei que você ia Minha continuar vez, e acabei dando um gole. Minha vez aí também. Não, mas aí também caindo naquelas coisas de entendo o lado do jogador, entendo as decisões e tal. Existe um ponto de vista do Pop que, assim, o Pop é tido como o grande cara que faz esse trabalho de minutagem. Exato. Tanto que o Tim Duncan jogou por 19 temporadas na NBA. Sim. Justamente nesse esquema. Ele tem problemas absurdos no joelho. A carreira inteira dele, todo mundo sabe muito disso. Lógico, todo mundo que acompanha a NBA sabe disso. Ele sofreu muito com problemas no joelho e ele teve uma carreira muito grande na NBA. 19 temporadas. E Tim Duncan, né? Pra quem conhece Tim Duncan, não precisa falar mais nada. Pra quem não conhece... Ele jogou em alto nível as 19 temporadas dele. Exatamente. Tá. E aí o Pop, aí são palavras do Pop, né? A NBA precisa entender que a ciência do que fazemos está muito mais sofisticada em comparação ao passado. Definitivamente, nós adicionamos anos às carreiras dos jogadores. Então é uma troca. Você quer ver seu astro por um jogo ou por mais 3 anos atuando na liga? Exatamente. E quer vê-lo agora ou nos playoffs? Então, assim, esse argumento do Pop também é muito interessante. E aí, nesse ponto, eu concordo muito com ele. Mas eu entendo a visão, eu entendo o lado de atleta também. Só que, cara, pra mim é assim, você tá bem fisicamente, você tem que ir pro jogo. Você não pode dar uma de estrela. Você tem que ter a gana, você tem que querer ganhar. Eu bato muito... O Oladipo tá louco pra voltar. Quem tá segurando ele o departamento médico dos Peitos tá segurando ele ao máximo. E ele faz falta pra caramba. E ele tá fazendo falta. Aliás, o jeito que perdeu ontem pro 76ers foi de Jesus, eu não acreditava. Quantos ridículos eu mandei pra você no WhatsApp? Infinitos. Cara, foi absurdo. Cara, sei lá, eu entendo o lado dos jogadores. De querer, se o cara não tá bem, querer descansar. E aí eu vou apoiar jogador sempre. Mas o caso do Kawhi, que despertou tudo isso aí, ele estava bem, o Doc Rivers falou que ele estava bem, o Kawhi falou que estavam bem e pouparam ele. Aí eu sou totalmente contra. A NBA ainda montou os Clippers por $50 mil pelos comentários do Doc Rivers. Então ele falou muito sobre isso, né? O Doc falou muito sobre isso, abertamente sobre o motivo pelo qual poupou o Kawhi, por questão de lesão no joelho e etc. E, cara, por quê, né? Pra poupar agora e ele tem alguma lesão, então ele tem que parar de jogar. E aí, aproveitando esse gancho também, e frase do LeBron James: se estou lesionado, não jogo. Se não, estarei na partida. Esse sempre foi meu lema. Então, só falando do LeBron James, que é o ícone, né, dessa geração, falando que joga independente da situação. Então eu vou jogar sempre que eu puder, eu vou levar os Lakers onde eu quiser levar os Lakers. E aí, na questão do Kawhi, poupamos o Kawhi para uma coisa que a gente nem sabe se ele vai ter ou não, e essa foi a justificativa. E por outros comentários que o Doc, que é o técnico, teve com relação a isso: eu quero te poupar porque eu acho que você vai ter uma lesão. Aí, sei lá, é complicado, assim, é difícil falar sobre isso, mas na minha visão é errado, né? Se eu tô bem, eu jogo, senão, não. É o que o LeBron disse, eu concordo com o LeBron, e você sabe que eu não sou muito fã dele. Não, né, puta jogador e tal. Mas concordo com o LeBron. Se eu tô bem, eu jogo. Senão, não. Não tô bem, não jogo. Eu repito. Se eu tô bem, eu jogo. É muito básico. Cara, é simples a equação. Então, essa pauta aqui é bem extensa. A gente poderia ficar falando disso um bom tempo. Vão ter vários pontos de vista trazendo jogadores diferentes do passado que jogaram, né, lesionados e tal. Mas é isso, a minha opinião é que eu concordo com você também nesse caso. A liga agiu bem nisso. Eles precisam jogar, mas também precisa ouvir os jogadores, né? Precisa pegar a liga de jogadores americana lá e eles precisam se manifestar também. Precisa existir uma regra bem descrita. E se o cara efetivamente tem algum problema físico, não está saudável, ele não joga, é básico. Então, a Liga dos Jogadores tem que se manifestar, tem que participar disso, para não ficar, assim,
só a liga demandando e aí ficar uma coisa fora do contexto, né? Ficar... É obrigatório até extrair o sangue do cara. Não é assim também, né? Então, a minha opinião é, concordo. E a gente quer ver os caras jogando. É isso. Fato, tem que ver os caras jogando e tem que ser justo esse descanso. Tem que ser justo. Tem que ser quando precisa ser utilizado mesmo. Back-to-back, cara... Né? Quantos back-to-back já houveram na história? Cara, diminuiu a quantidade de back-to-back. Uhum. Back-to-back é um jogo, por exemplo, jogo no sábado, jogo no domingo. É um jogo seguido do outro. Isso, exato. A NBA já reduziu esse número de back-to-backs durante o ano. Então, assim, justamente melhorou muito o calendário. Começa 2 semanas antes, né, agora? Acho que é 2 semanas. Começa por 2 semanas antes. Então, assim, pra diminuir back-to-back... Então, cara, pra mim não faz mais sentido. E ao mesmo ponto que todo mundo fala que mudou medicina, justamente mudou medicina. O que esses caras descansam, a forma como é feito o relaxamento deles, muscular e preparação e tudo mais, é pra diminuir lesão também. Sim, pra ajudar durante a temporada. recuperação. Durante a off-season, tudo é tratado pra diminuir lesão. Então, pra mim, 82 jogos 82, a menos que você se machuque e realmente tenha que existir o descanso. Exato. Ou um estresse muito grande e você não consiga jogar. Então você tem que cuidar da saúde do cara, isso aí sem dúvida, tem que ter um acompanhamento. E é o que você disse muito bem. O cara tem que decidir. Eu estou bem, jogo. Ponto. Tem que partir do cara também. É isso aí. Bacana, Dô. Então, maravilha. Vira a página, próximo assunto, que ainda acaba caindo na questão da quantidade de jogos. Mas bem no finalzinho, mas cai. É isso aí. Então, Paulo Hortência, solta aquele rapzinho gostoso de novo. Maravilha. E vamos pro segundo assunto. Melhor vinheta. Show. Bom. Agora a gente vai falar, e aí, por que a gente disse que tem a ver com aí, a disposição dos jogadores ou não? A NBA está planejando aí uma mudança nos playoffs, né? Não pra agora, né? Não pra agora, obviamente, né? 2021, 2022, temporada 21-22. 21-22, exato. Existem 4 grandes mudanças pra temporada 2021, ou 21-22, né? A discussão, acho que vai acabar avançando pra temporada de 2020, né? 2021, para ser implementada na temporada de 21-22. E aí, nesse caso, a Associação de Jogadores, ela tem participado dessa discussão, pelo menos é o que tem nas matérias americanas, né? E aí, essas 4 grandes mudanças, elas incluem a criação de uma fase pré-playoffs. Um mata-mata, né? Seria um mata-mata. Permitir finais entre times da mesma conferência. Disputar um torneio no estilo Copa. E reduzir a temporada regular. Que aí, inevitavelmente, ela vai ser reduzida de acordo com a adoção de alguma dessas mudanças aí. Bom, então assim, interessante a gente falar de cada um, o que a gente acha, a gente já discutiu um pouquinho antes. Então acho que vamos começar pela primeira, que teve discórdia. Teve discórdia entre a gente, que é a Copa da NBA. Exato. Né? A ideia da NBA é fazer um torneio que começa em novembro e termina em dezembro, ou seja, 1 mês, 2 meses de torneio, que funcionaria no estilo de Copa. Então, você teria, seria mata-mata em jogo único, com participação de 8 times. Ou seja, pensando num formato Copa, começaria numa quartas de final. Exato. A classificação viria da temporada regular mesmo. Exatamente. Não teriam outros jogos. Exatamente. Né? Seriam os campeões, os líderes de cada divisão da NBA, que são 3 divisões em cada conferência, e mais 2 times que seriam os melhores classificados entre os não líderes de divisão. Exato. E aí eles participariam no mata-mata entre eles, e a ideia é você dar chance para aqueles times que de forma alguma chegariam às finais da NBA. Exatamente. Então você teria um outro título dentro. Uhum. Eu achei muito bacana essa ideia, porque seria um campeonato de não meio de temporada, mas entre a temporada. Sim. Que realmente faria isso que eles falam, de dar a chance pra alguém, só que ao mesmo tempo você tem os campeões de divisão. Então, teoricamente, campeão de divisão, os caras vão avançar bastante nos playoffs. Isso é o que se espera. É o que se espera. Mas, mesmo assim, pra mim, foi muito interessante. Eu gostei muito disso. E eu acho que quem ganha é a gente.
Porque vão ter uns jogos a mais no meio ali, de mata-mata, que a gente vai ver quem é melhor e, sei lá... Será que os Pacers não ganhariam alguma coisa? Pensando clubistamente. Não sei, seria... Eu acho que é um campeonato dentro do campeonato principal. E eu gosto disso. Sei lá, me atrai. É como se fosse um... Você tem a main quest e você tem a side quest, entendeu? Quest. Seria uma side quest. Pensando em RPG assim, entendeu? Bem Cara, nerd o comentário. O que a gente discordou foi que, assim, não é que eu não tenha gostado e tal. Eu acho até interessante. Mas acho que eles colocaram sei lá, no meio da temporada regular, no final dela, não sei, não me agradou muito por conta disso, assim. Acho que se fosse uma pré-temporada nesse formato, e aí, sei lá, pegar algum dado estatístico da temporada e tentar elencar os times lá, ou os 8 melhores, né? Pegar os 8, não precisa nem ir muito longe, pega os 8 melhores da última temporada e faz um torneio de verão lá com uma Copa. Eu gostei também, eu concordo com você que seria muito legal pra nós, torcedores, ver os caras jogando mais. Num nível mais competitivo. Porque pode chegar nesse meio da temporada, no final, com gente já nem querendo muita coisa, e aí você ter aquela meia dúzia de jogos lá no meio da semana que não faz sentido nenhum, ninguém produz nada, e fica a gente perde tempo lá assistindo, por mais que a gente queira assistir, né, de qualquer forma, sabendo que vai ser ruim. Então poderiam ser jogos melhores durante esse período. Mas não sei, ainda não me agradou tanto assim. Poderia ser uma coisa legal, mas talvez desacoplado da temporada, ser uma coisa ou antes ou depois. Poderia ser até depois, não sei. Também não sei se É que o depois seria tão legal assim, né? Então acho que depois perde, porque você já teve a final, perde. entendeu? Então perde o entusiasmo. Então talvez antes, poderia testar uma coisa antes e ver como fica, mas gosto mais porque ia ter mais uma opção de jogos com mais energia, assim. É que o que a gente falou, o que eu tinha te falado, se fosse antes, caía numa Summer League, por exemplo. Então aí se extinguiria a Summer League e faria uma Copa, por exemplo. Só que aí você extingue a Summer League, você acaba com a possibilidade de um monte de calouro, desses caras segundanistas, pode ser. de aparecerem. Não precisa ser todo ano a Copa. Eles podem criar uma Copa acontecendo a cada de 2 anos, sei lá. Seguir um modelo um pouco mais... E ter um evento mais legal. E não ser no meio da temporada, minha opinião, não sei. Só não me agradou tanto por conta disso. O formato, ok, legal, mas deveria ser num outro período, assim. Acho que a gente fica na expectativa da NBA porque a gente já conhece o modelo e já sabe o que vai acontecer, já começa a ficar de olho. A Summer é legal também por conta disso, né? Tem os calouros, etc. Votaria a favor da Copa se fosse esse modelo mesmo. Algo, sei lá, apartado da temporada normal, da regular. É justo. São opiniões. A gente pode trabalhar pra você, Adam Silver. É só dar um toque pra nós aí que a gente trabalha pra você, não tem problema não. Tá, Dô, segundo ponto lá que você comentou é o mata-mata pré-playoffs. Esse eu gostei bastante. Você também não gostou. Não, nem que eu não gostei, eu achei que pode ser também. É um modelo diferente, faz sentido também. Eu acho meio insano, assim, mais uma regra maluca, mas no sentido da regra... Ok, beleza. Manda lá e te vê o que acontece. Bom, a ideia do mata-mata pré-playoffs é você teria de 1 ao 8º. Sim. Agora o 7º e o 8º disputariam um jogo. E o 9º e o 10º disputariam outro jogo. O ganhador do 7º contra o 8º, ele garantiria a 7ª vaga. Então, o 9º e o 10º jogariam. E o campeão quem ganhar desse 9º e 10º, jogaria contra o perdedor do 7º e 8º. E aí o ganhador desse jogo seria o 8º colocado. Exatamente. Pode parecer um pouco confuso, mas não é. É 7º contra o 8º e o 9º contra o 10º. O ganhador de um é o 7º, o perdedor joga com o ganhador do outro para definir quem vai ser o 8º. Isso, e aí essa vaga de 7º e 8º é de cada conferência. Então, 7º, 9º, 7º, 8º, 9º e 10º de cada conferência fariam esse pré-playoff para decidir quem se classificaria em 7º e 8º. Eu acho legal. Diferente, meio maluco, mas é diferente. Mas ao mesmo tempo também pode ser um negócio meio injusto, porque você já teve a temporada regular inteira. Sim. Pra definir lá quem serão os 8 primeiros, quem jogou melhor. E aí você ainda dá mais uma outra... Bom, é legal, porque aí você vê também quem é o time, porque assim, playoffs você separa os meninos dos homens. É isso aí. Você separa e você separa ali, você separa o jogo do trigo.
É isso aí. Eu falei jogo do trigo, né? Pode o ser joio também. do trigo. Pode ser. Você separa o negócio. Então, eu acho interessante. Nessa hora do vamos ver, você vê quem é o time mais psicologicamente preparado. Eu gosto, me atrai. Pode ser. Aliás, imagina um cara que sai como 8º classificado num pré-playoff desse, a mentalidade que esse time não chega pra lutar lá na frente. Fortalecido pra caramba. Puta, eu acho que bota umas pimenta no negócio que seria fantástico. Me agrada muito. Eu acho maluco, assim, essas regras malucas a priori não me agradam tanto, mas foi o que eu disse pra você antes de gente gravar. Pode ser. É um formato diferente, bem diferente, pode fazer sentido. E uma das coisas que não me agradam tanto é justamente essa questão de já passou a temporada e ninguém fez nada, de repente no finalzinho ali rola alguma coisa, porque o melhor não jogou tão bem, aí, sei lá, o cara é agraciado com a 7ª colocação ou 8ª, mas é um teste, é a opção lá, colocar e ver como é que se comporta. Eu gostei, mas novamente o que eu digo, são opiniões, mas beleza, é isso aí. É isso aí. A terceira proposta é as finais sem conferência. É isso aí, isso é interessante. Nós dois gostamos também disso aí. É interessante. Hoje o que acontece? Você tem os times de cada conferência vão lutando até chegar num só para fazer as finais da NBA, né? Só que muitas vezes o que aconteceu nesses anos todos aí, né? Uhum. O leste sempre foi uma várzea de uns tempos pra cá. Sim. Então, você teve o Cavs chegando em 4 finais seguidas, né? Uhum. Que não necessariamente com o melhor time, mas tinha o LeBron James que era o suficiente pra ganhar de quem tava no leste. Exatamente. Tanto que o LeBron com o Cavs, só o LeBron mesmo, o LeBron era o time do Cavs, contra o Toronto, que foi primeiro colocado, pegou e passou o trator em Toronto. Então assim, aí você vê como era a várzea mesmo o leste. E aí o que acontece? Você tem a temporada 2017-2018, que você tem uma final de conferência da Conferência Oeste entre Houston Rockets e Golden State Warriors, Sim. que foi uma puta de uma final de conferência e poderia ter sido a final da NBA. Sim. Porque seria maravilhoso, né? Os Cavs era o LeBron, só o LeBron. Tudo bem, ao mesmo tempo é assim, puta, que pecado você não vê um LeBron numa final de NBA. A gente tá mal acostumado com isso. A gente tá vendo a gente vê o LeBron em final de NBA há 1000 anos, né? Então assim, mas foi injusto. Eu acho injusto, então os melhores times deveriam chegar na final realmente. E não é o que tinha acontecido. Então a proposta agora é fazer como se fosse um Final Four. Que é como se fosse um estilo do college. Do basquete colegial, de universidade. Então você vai fazer uma semifinal de fato, que seria assim, após as rodadas do playoff, você chega com 4 times, né? Exatamente. Ou seja, com os 2 da Oeste e os 2 da Leste, e você vai pegar os melhores classificados das duas, e aí o primeiro joga com o quarto, exato, e o segundo joga com o terceiro. Semelhante ao que todo mundo conhece. Exatamente. E aí você poderia ter realmente o que aconteceu, como se fosse um Golden State Warriors contra o Houston Rockets. Cara, eu acho, pra mim, seria muito justo. Seria muito interessante. E aí, pra que vocês entendam, né, pra quem não tá acostumado, não conhece muito bem, então, existem 2 conferências com as divisões, essas conferências se degradeiam lá entre si, e aí os campeões de conferência se enfrentam na final. E a proposta é que, nesse Final Four, houvesse o cruzamento desses caras antes da final. Então, ainda assim, é legal, mas ainda ia faltar um pouco mais pra definir um pouco melhor, mas existiria a possibilidade dos melhores times da Leste se enfrentarem na final. Então, no modelo atual, inevitavelmente é conferência contra conferência. E nesse modelo, as conferências seriam esquecidas e existiria esse cruzamento das quartas de final. Então, no contexto geral, é isso. Acho que eu expliquei mais ou menos. Sim, eu gostei muito. Essa proposta eu gostei e você também gostou. Eu achei que é justo e seria bacana. Por fim, a última parte é a redução da temporada regular. Porque assim, se você contasse com essa Copa da NBA no meio, onde teria um torneio mata-mata ali, né, de uma quarta de final. Exato. E você também pensar nesse mata-mata pré-playoffs, eles falam em reduzir a temporada em 4 jogos. Então seriam 78 jogos na temporada regular agora. Pra mim também é totalmente justo. É ok. Eu acho também muito ok. Eu acho que não é... Eu acho que diferentemente da NFL, que eu espero que tenha um aumento de semanas, sim, né? Eu gostaria, sei lá, ou
talvez um time a mais classificado para playoff, ou Sim. então uma semana a mais, sei lá, eu gostaria de um pouco mais de jogos. Sim. Reduzir a pré-temporada, que é uma várzea, que quase ninguém assiste, Exatamente. que só tá lá para o dono ganhar dinheiro no pacote É. de season ticket holder. Mas eu acho interessante, eu acho que é justo reduzir em 4 jogos para ocupar isso. Eu prefiro perder 4 jogos de temporada regular para ter esse mata-mata pré-playoffs e para ter uma Copa NBA. Você Sim. não gosta muito da Copa, não sei Não se... nesse formato. Se ela existisse de uma outra forma, um pouco mais organizada, ok. A Copa eu acho legal. Seria mais uma coisa pra gente ver. Puta, aumentou os jogos. A gente tá vendo mais vezes. Show. A única coisa que eu não gosto é o formato, só isso. E a redução. Agora é assim, o que cada um de vocês aí gosta, pode comentar. Seria Isso aí. interessante. E detalhe, a redução para 78 partidas é que a regra estabelece que o mínimo é 78. Ah, sim. Não pode ser menor do que isso. Então, contempla-se a redução de 4 jogos, foi o que a gente acabou de dizer. E o mínimo é esse mesmo, né? A regra contempla que o mínimo é esse. Mas lembrando que tudo isso aí ainda vai passar por aprovação, até da associação de jogadores. Uhum, E então a gente não deve ter uma resposta disso tão cedo. exatamente. E a previsão é temporada... Bom, tão cedo, né? 2021 já tá aí, né? É, É pra temporada... praticamente, né? pra 2021/2022. Então, vamos ver a cena dos próximos episódios também. Dos próximos É isso aí. capítulos. É isso aí. Parece ser interessante. Vamos ver como é que se desenrola. Pelo menos os do pré-playoff seria legal. Sim. Seria bem legal. Eu acho que realmente precisa mudar. Porque é aquilo que a gente também já conversou uma vez. E que não sou só eu que penso dessa forma. O Rafik também pensa. Uhum. Quando a gente fizer um podcast com todo mundo, eu gostaria muito de puxar esse assunto com ele. Que é aquilo que eu sempre falo. O melhor playoff pra mim é o do beisebol. É o do beisebol. É o melhor, é o único formato que pra mim faz sentido 7 jogos. Sensacional. A quantidade, né? Por exemplo, quantas vezes você teve o caso lá, vamos citar o caso que a gente citou no churrasco também. O time 3-1 Assim, tomar a virada pra 4-3. Cara, foi uma vez só. é isso aí. Que foi os Cavs contra os Warriors. E Então foi assim, duro, cara, né? eu acho besteira 7 jogos na NBA. Eu acho totalmente com sentido 7 jogos na MLB, porque você tem a variável dos São pitchers. times totalmente diferentes que vão jogar. Exato. Você tem a questão dentro e fora, você tem a rebatida dentro do seu ballpark e dentro do outro ballpark, Exato. que também é diferente. Uhum. Então assim, você tem fatores que levariam pra 7 jogos, eu acho justo, legal. Sim, Mas na NBA eu não vejo justificativa pra 7 jogos. concordo. Pra mim, sei lá, reduz pra 5. E, cara, pra mim ainda eu acho que é melhor de 3, entendeu? Melhor de 3. Deveria ser melhor de 3. Eu reduziria bastante. Eu acho que 7 jogos é pra ganhar dinheiro. A verdade é essa. Sim, Não sim. vou julgar. Não vou julgar isso. Ok, beleza. Entendeu? Como eu disse naquele podcast, tô aqui pra ficar mexendo no negócio de ninguém, não. Atirar a pedra na palma de ninguém, não. Mas eu não vejo sentido. Pra mim, o melhor é do beisebol. E eu gostaria que tivesse umas mudanças mesmo na NBA, nos formatos de playoff, classificação, etc. Pra ver se dá uma agitada nisso. Pelo menos o final de conferência, vai. Esses finais sem conferência seria muito legal. Já seria dar uma mexida ali na liga. Então, esperemos, né? Vamos ver. Bom, Paulinha. Paulinha, vai ter filme da Paulinha, né? Vai ter filme da Paula e da Hortência, mano. Bem lembrado, hein? Chegou pra gente esquecido essa já. notícia aí, mas depois a gente traz em outra oportunidade, mas vai ter filme da Paula... Da Paula Hortência, eu ia falar. Da Magic Paula e da Paula Hortência. Da Magic Paula e da Hortência. Caramba. Aqui com a Paula Hortência. Vai sair mesmo. Então, Legal. Paula Hortência, aproveitando essa deixa aí, solta a próxima vinheta. Meninos, terá um filme sobre as duas grandes esportistas, que serviram de inspiração para o meu nome. Semana que vem, trazemos mais informações. Só uma coisa que eu queria falar, antes de tocar a vinheta. Informação nova, que veio na segunda-feira, pós a gravação do podcast. Essa Copa da NBA, o torneio de meio de temporada que vocês citaram, ainda tem muitos elementos sendo discutidos, mas rolou uma proposta interessante, para incentivar as equipes a desejar essa competição. Essa proposta diz que o time campeão dessa Copa, receberia mais uma escolha, no draft do ano seguinte. Além disso, também rolam discussões sobre uma premiação para jogadores e treinadores que se destacarem. É isso, agora, solta a vinheta, maluco.
Bom, Dodô, Sensacional. agora é aquele momento de... Como que a gente fala? De homenagear grandes números, né? É um cara que você não gosta nem um pouco, então eu vou começar falando. Toma a liberdade de começar falando. Mas quarta-feira, agora dia 27, pré-Thanksgiving. Ah, sim. Num jogo maravilhoso entre Lakers e Pelicans. Sim. De 114 a 110 para os Lakers. LeBron James chegou na marca dos 33 mil pontos. E aí ele se torna o quarto jogador na história a conseguir esse feito. Só pra lembrar que os três primeiros são ex-Lakers. Isso. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e Kobe Bryant. Só nome pequeno. Só nome pequeno. Sensacional, né? Cara, 33 mil pontos, bicho. Ele fez mais pontos que o Jordan. Sensacional. Espetacular. Cara, ele jogou... Assim, ele joga demais, né? Ele joga demais. Não é que eu não gosto dele, eu gosto dele. Eu gosto dele. Né? Como jogador e tal. Fora da quadra, às vezes ele fala uma coisa ou outra que... mas como jogador... Esse é o motivo por eu gostar dele. É o fora da quadra, cara. Ele fora da quadra. Cara, ele é a figura da NBA hoje, né? Assim, dessa geração hoje que acompanha basquete, que gosta de basquete, que eu não vi os mesmos caras que a gente viu jogar, ele é a figura, né? Tem o Curry também, que eu sei que tem uma galera que gosta e tal, né? Bola de 3 é difícil, então o cara acerta como se fosse extremamente simples. Mas a figura, pelo menos pra mim, que é uma figura muito parecida com o que foi o Michael Jordan pra nossa geração, ou até um pouco antes, né? De caras que a gente viu jogar até um pouco antes dele. Ele é a figura. Então, cara, ele merece tudo que tem acontecido com ele. Os números que ele vem batendo. E eu gosto dele porque ele é a personificação do grande jogador da geração. Então, é por isso que eu gosto muito dele. Eu tenho um ponto nisso que assim, pra mim, de quem eu vi jogar até hoje, eu sou muito Kobe. Assim... Dentro de quadra, também. Eu sou muito Kobe. E eu vou ser Kobe. Sim. Dentro de quadra. Assim, ó, o cara que eu tô vestindo hoje, Iverson, pra mim também foi um cara que ditou muito do que eu gosto. Do meu gosto, muito Sim. Foi ditado pelo Iverson. Mas assim, o cara que pra mim foi o melhor que eu vi jogar é o Kobe. E ninguém vai tirar isso de mim. LeBron pode fazer o que for. Pra mim, o melhor é o Kobe. Mas assim, fora de quadra, o melhor cara fora de quadra que eu vi, pra mim é o LeBron. Eu acho que ele é muito diferente pra comunidade. Esse ponto dele é maravilhoso, né? Ele monta a escola, ele dá de cara na imprensa, ele fala os bagulhos. Cara, eu gosto muito dele, muito dele. A posição dele no Shut Up and Dribble, pra mim, aquilo lá dita muito quem é o LeBron James. Ele é a figura, assim, jogador por jogador, Kobe, puta vida, né? Também outro cara gigantesco, monstruoso. Lembro de ver muito o Michael Jordan jogar também, cara, ele era só de ele pisar na quadra, tremia a galera toda, né, porque ele fazia chover também. Você ainda teve isso, né, você ainda viu mais o Jordan do que eu. Vi bastante o Jordan também, vi muita gente boa jogar, né. Eu basicamente... Vi o Pippen antes um pouquinho ainda, de vagas lembranças, ele antes de ser o Pippen dos Bulls, então, muita coisa que eu vi, muito legal. Porque pra mim, o Jordan que eu vi mesmo, eu posso falar que é o Jordan de Wizards, que já é fim de carreira. Fim de carreira, então assim, eu vi ele no Bulls, cara, destruindo, assim, jogava muito ainda, né. Já tava lá nos finalmente, né, mas era o cara que eu vi jogar, não ao vivo, mas você sabe disso. O Larry Bird, pra mim, ele contempla tudo que acho que um jogador deveria ter. Pra mim, ele é o grande, assim, né. Mas o Jordan também, cara... Eu respeito ele como o maior de todos os tempos, porque todo mundo sabe que ele foi gigantesco. Pra mim, como torcedor, eu acho que o Larry Bird foi um cara sensacional. Do que eu vejo de vídeo, e é o que tá no site também, pra mim o melhor de todos os tempos, independente de esporte, é o Jordan pelos feitos que ele tem, pelo que ele representa pro basquete, o que ele tornou o basquete, pra mim é o Jordan. Ele levou pro mundo todo a camisa dos Bulls, tem coisa dos Bulls, tem gente que usa, a gente já falou sobre isso também, de gente usar marca sem saber o que é, mas tem uma galera com camisa e boné dos Bulls aí sem saber o que é direito, sabe o que é um time de basquete, porque ele fez a marca ser associada a basquete, mas tem cara que usa boné de beisebol, de time de basquete, não sabe que é um time de basquete, sabe que é um time de beisebol. Ele trouxe visibilidade pro esporte
E quando veio pro Brasil as transmissões pela Band, você via o jogo dos Bulls a rodo. Porque era o Michael Jordan. Sim. E o cara entrava na quadra e não decepcionava, ele destruía. Fazia coisas diferentes, né? Tecnicamente ele desenvolvia coisas diferentes, assim. Você vê o cara fazendo hoje algumas coisas que ele fazia lá atrás. Você vê ele lançando bola de 3, e aí comparativos com o Curry lançando a bola e o Jordan lançando a bola. Então, cara, não tem o que dizer, né? A gente até se perde no assunto porque... Porque começa a entrar em ídolo, né? Falar dele cara, é enorme, assim, é um assunto que dá um podcast inteiro só pra falar do Michael Jordan. E aí, voltando, né, LeBron, ele completa 35 anos agora em dezembro. Sim. E assim, pra mim ele é vinho, ele tá melhorando com o tempo. A temporada que ele tá tendo esse ano é monstruosa. Monstruosa. Eu não vou nem entrar num debate, né, porque eu acho que isso aí vai tomar muito tempo nosso, de qual seria a melhor dupla no momento na NBA. Sim. Mas eu acho que Anthony Davis e LeBron James é provavelmente a melhor dupla que a gente tem nessa temporada. Sim. Eles estão destruindo e o LeBron tá fora de si. Ele jogou baleado a temporada passada. E a gente falou disso, né? A gente apostou que eles seriam a dupla... A dupla dinâmica, Porque é uma temporada realmente que não tem trio. Que foi o que a gente costumou ver nos últimos anos da NBA. Trios. Exatamente. Né? O Big Three. Agora a gente tem duplas. Então a gente tem ele e o Anthony Davis, o Kawhi e o Paul George. Tem os Splash Brothers. Tem o Curry e o Klay Thompson quando os dois voltarem, né? Quando os dois voltarem. O Rockets com o Harden e o Westbrook. Então, assim, a gente vai ver muito time assim. E é isso. Mais LeBron, 33 mil pontos, grupo seleto. E tem estrada pra fazer um pouco mais de pontos aí. E vamos ver até onde ele chega. A gente falou do Kobe. E aí, só pra complementar número, né? Faltam 635 pontos para que o LeBron passe o Kobe para ser o maior cestinha na NBA. Isso é bruto também. Em 25 jogos, né? E aí, faltando 25 jogos, a média... Se ele manter a média, né, dessa temporada, ele consegue passar nessa temporada ainda. Cara... É um baita feito. É um baita feito, né? Quanto tempo ele tem de Lakers, por exemplo? Sim. E aí a gente vai fazer uma dupla agora, que é assim. Paulo Hortência. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Good job. Estatística Eric. É isso aí. Dodô, fritada? Vamos pra fritada. Fritada. Então, Paulo Hortência, fritada. Ok. Nenhum deles é o Nelson Rubens, mas agora destilarão muito veneno. Fritada. O caso já não é recente. A gente deixou passar por umas semanas porque a gente acabou falando de outras coisas. Então é todo seu, Dô. Olha só. Vocês já ouviram, ou pelo menos eu espero que alguém tenha ouvido, a gente reclamar bastante de... Violência doméstica. Quando o cara fala de... envolvendo violência doméstica, abuso sexual, esse tipo de coisa, que isso é uma coisa absurda. É ridículo chegar em 2020 e ter uma coisa dessa acontecendo ainda. A gente sabe que tem cara que é descompensado mentalmente, mas... um cara que ele é um atleta de alto nível, ele é relevante, e se envolver numa coisa dessas é absurdo. Então, hoje falaremos de Felipe Vasquez. Pitcher Dos Pirates. Esse cidadão. E aí, de novo, né? Pra quem não é do contexto, pra quem não sabe... Então, não importa, né? Não importa. Tipo, ele é o pitcher, ele é o lançador do time, então ele é bem, bem relevante. Ele já foi All-Star, então ele já participou do jogo dos melhores, né, da MLB, que é tradicional no esporte americano ter o jogo dos melhores jogadores de cada equipe. Então ele já participou, ele já foi eleito um dos melhores da liga na temporada. E o que a gente discutiu um pouquinho antes é que a gente começou a ler um pouquinho mais sobre as acusações que ele tem sofrido. 1º de dezembro. Ele está preso porque, só para vocês entenderem, ele foi preso, né? Porque eles entenderam, né? Que o juiz entendeu que ele existia um risco muito grande de ele fugir. Então ele tem 20 acusações, né? Subiram para 20 acusações. Entre elas, ele tem violência doméstica, agressão sexual, contato ilegal com o menor. Contato ilegal com o menor, bicho! Isso nos Estados Unidos é crime, né? Você se relacionar com o menor de forma não consentida.
Então, violência doméstica, agressão sexual, abuso infantil e contato ilegal com o menor. Então, a primeira coisa que se tem de informação é que existem fontes que dizem que ele tem conteúdo de pornografia infantil vasto lá, né? Nos HD, nos pendrives dele. Nos pendrives dele ali, né? E, cara, é absurdo, assim, o cara chegar nesse nível. A gente sempre reclama disso, sempre traz um cara que tem esse tipo de coisa que é perturbadora e o tempo de prisão dele pode ser gigantesco. Não, pra mim não sai. 10% de tudo isso for comprovado, ele pega pelo menos uns 40 anos. É isso, assim, ele tem de uma acusação, que era essa agressão sexual contra a menor, levantaram outras 20, que tem diversas aí, né? Você pode escolher o que você acha pior. Eu acho todas elas horríveis, assim. De novo, né? A gente já falou sobre isso. O cara é exemplo. Ele deve ter muita criança lá com camisa dele, correndo nos Estados Unidos, porque ele foi, né, relevante de alguma forma. E aí, uma criança usando uma camisa de um cara que abusa de criança. Então, e dentro da casa dele agredindo, sei lá, agredindo a esposa, namorada, a esposa, a filha, o filho. Eu não consigo. Tem muitas acusações. São várias. Aí entra naquele fato de que eu sempre falo que eu prefiro acreditar no ser humano, na recuperação das pessoas, mas esse cara já tá totalmente desequilibrado pra mim. Esse cara não tem... Puta, cara, é um meio do esporte pra mim. Isso tem que ser um meio limpo, tem que ser um meio justo, de respeito, correto, exemplo. Não, tá errado. Cara... Pra Major League, ele está com uma licença administrativa. Licença administrativa pra um cara que, em teoria, pelo menos nas acusações de abuso sexual, já é praticamente culpado. Então, cara, onde a gente vai parar, né? Então onde a gente vai chegar com isso? Não, bicho, tem... Assim... Ai, cara, não tem... Bom, ainda bem que ele foi preso, né? Já tá sob custódia. Beleza. Então, menos um. Mas, cara, é duro trazer uma notícia dessa, porque o cara fazer uma coisa dessa dentro da própria casa, ou com um filho, com uma filha, ou com a mulher, ou com uma criança que ele nem conhece. E pode ser uma criança da família, pode ser... Assim, a gente tá falando isso, e aí vamos lá. É uma notícia da imprensa americana. Obviamente, os americanos eles conduzem muito bem esse tipo de assunto. Isso não explode, não tem detalhes de tudo logo de início. Agora, quais são os detalhes? A gente não sabe na íntegra. A gente imagina que porque esse tipo de coisa não estoura na mídia à toa. Exato. E tudo o que a gente já trouxe aqui foi coisas que estouraram e que realmente o cara tinha feito alguma coisa. Então, pela quantidade de acusações e pela diversidade de acusações, é até duro falar isso, diversidade de acusações, a gente imagina que boa parte delas seja verídica e o cara mereça ter sido preso mesmo. Então, e tem coisas, e aí isso só colabora com a informação, o fato da Major League ter afastado administrativamente esse cara. Então, colabora com parte das acusações, pelo menos, né? Então é isso aí. Mas assim, gente, é muito perigoso. Esses caras não estão perdendo a noção. Acho que estoura o sucesso, os caras acham que pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Mais uma que não faz sentido nenhum. Nada, não tem explicação. Aquelas fritadas que baixam energia. Nossa. Então, é isso. E, cara, infelizmente é isso, né? Infelizmente é isso. Ô, Paulo Hortência, salva a gente, por favor. Pelo amor de Deus. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Agora, vamos tentar subir um pouquinho o nível, né? Deixar elevar a energia lá em cima. Tentar, pelo menos, né? Então vamos para as dicas, né? Como a Paula Hortência já soltou aí, vamos para nossas dicas. Dodô, eu não falei a minha dica para você. Porque é que aconteceu. Saiu um filme aí recentemente que eu tava louco para assistir. O Irlandês. Ah, que maravilha, hein? Saiu o filme na quarta-feira e eu falei pra você que quando saísse eu ia assistir.
E o filme saiu nessa quarta-feira, não consegui assistir. Assisti hoje de manhã. Eu acordei mais cedo pra preparar a pauta pro Tailgate. Eu fui assistir logo Ficou cedo. as 3 horas lá. Fiquei 3 horas e meia assistindo o filme e vale cada segundo. Tá? Só pelo elenco eu já assistiria as 3 horas também. Filme dirigido por Martin Scorsese, com Al Pacino, Joey Pesci e Robert De Niro. Podia ficar só aí. Cara, o filme é absurdo. Pra quem não sabe, o filme conta a história do Frank Sheeran, que ele foi um cara da máfia, e é como se ele fosse o guarda-costa do Jimmy Hoffa. Isso. Que era um sindicalista da época, muito conhecido dos anos 50 a 70, mais ou menos, nos Estados Unidos. Hoje em dia, quase ninguém sabe, e como a gente mesmo conversou na semana passada, brincando, no Todo-Poderoso aparece, né? Ah, acharam o corpo do Jimmy Hoffa. Tem o momento do cachorro em que ele quer ganhar um pouquinho de audiência e ele é ridicularizado por um colega de profissão lá, um repórter. Esse é um filme do Jim Carrey, de comédia, né? E aí, de repente, o cachorro vai pro meio da grama, cava e acharam o corpo do Jimmy Hoffa. A gente até lembrou disso. O pessoal conhece lá nos Estados Unidos hoje em dia por causa disso, mas o cara teve o... Bom, o cara, assim, ele foi um sindicalista importante, ele teve as lutas dele, sindicato dos caminhoneiros, né? Só que ele era envolvido também, tinha um dedinho de envolvimento com a máfia em alguns trâmites dele, né? Sim. E aí mostra... O filme é baseado no livro, que é I Heard You Painted Houses. Sim. Que é contando a história pela visão do Frank Sheeran, que era esse mafioso que era como se fosse guarda-costas do Jimmy Hoffa. Eu não vou me estender, eu quero que todo mundo assista, é muito legal. Tá no Netflix, quem tem Netflix assiste. Sim. Quem não tem Netflix, eu não vou falar aqui porque eu não vou ficar pôr pirataria, mas dá uma procurada aí na... Procura, né? Procura em Canal Corsário. O filme é muito bom, vale muito a pena. E aí, lembrando de conversas do Scorsese. O Scorsese está querendo fazer esse filme há mais de uma década já. Tem muito tempo que ele quer fazer. Espetacular, né? E aí, alguns pontos também. O Al Pacino nunca fez um filme com o Scorsese. Sim. E esse é o filme que o De Niro faz com ele. Na verdade, o Scorsese não dirigiu o De Niro desde 95. O filme era Cassino. Então, assim, tá perfeito. A atuação de todo mundo é perfeita. Tem muito CGI? Tem muito. Porque, cara, imagina, os caras estão tudo velho. Eles pegaram e... Não foi maquiagem, foi no CGI mesmo, foi computadorizado. E tecnologia de primeira, assim, tipo, tão avançado quanto as coisas que eles fizeram em Star Wars. Sim. Então, assim, é muito, muito bacana. Tem críticas, tanto americana quanto brasileira, caindo em cima por causa do CGI, mas, cara, não afeta em nada. Aqui não é costumeiro você ver num filme de gangsters assim, né? CGI, você vai ver o nu e cru, mas sim, é fantástico, a história é maravilhosa, roteiro muito bom. Tem uns diálogos que, cara, é de matar, é fantástico, fantástico. Instiga várias coisas, a relação entre os personagens, e não é filme pra criança, é filme pra adolescente, é filme pra adulto mesmo. Não por violência nem nada, é porque é um assunto mais complexo. É um assunto, né, de lealdade, fraternidade, aquele negócio de você ser irmão da pessoa, de traição. É muito, muito bem feito o filme. Pra mim, assim, ó, academia já pode dar o Oscar pro Scorsese. É isso aí, bicho. Lógico que, assim, pra mim... pra mim, Netflix, né, cara? Não, mas o que aconteceu? Eles soltaram em algumas salas de cinema pra poder ser um filme de Oscar. Então ele passou em alguns cinemas em Nova York e em Los Angeles, e também passou em algumas salas aqui em São Paulo. Que a gente não ficou sabendo. Foi dia 27 de setembro, se eu não me engano, que saiu em algumas salas. Então ele vai concorrer ao Oscar. Pra mim, assim, melhor filme pode ser o Irlandês, fácil. Melhor diretor pode ser o Scorsese, fácil. Mas melhor ator você tem que dar pro Joaquin Phoenix. Porque a atuação em Coringa foi absurda. Monstruosa, né? Mas é isso, minha dica é essa, o Irlandês, Netflix, assistam, vale a pena, passa a palavra. Maravilhoso. A minha não é nem dica, eu falei pra você que ia puxar um jabá dessa vez. O que a gente queria fazer aqui é tentar só dizer que a gente também aceita parcerias, viu? Tem um e-mail muito importante que é o contato@tailgatezone.com.br,
que a gente pode receber contatos aí de parceria. Então, se você está buscando principalmente um serviço nosso que é muito interessante, se você vai viajar pela primeira vez para os Estados Unidos para ver um jogo, independente de qual modalidade, por que não fazer isso de uma forma com uma experiência muito melhor, né? E não turística. E não turística, não, com uma experiência americana mesmo. A gente pode propor a você que vai viver essa epopeia de ter uma visão mais americana do negócio. E principalmente histórica. Então a gente pode fornecer para você um roteiro muito legal, histórico, para você ter uma experiência muito melhor na sua viagem. E inclusive, no momento que você estiver assistindo a partida, você se lembrar desse roteiro. Então, se você tem vontade disso, ou sabe quem gostaria de ter essa experiência, contato@tailgatezone.com.br. Então, a minha dica de hoje é jabá pro Tailgate. Ai, meu Deus. Bom, Dodô, 9:08. Então, meu querido, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. Pessoalmente, melhor ainda. Sem Foram dúvida. 2 Heinekens pra gravar esse podcast. Melhor do que café. Sim. Não que eu não goste de café, eu amo exatamente. café. Mas pro calor que tá aqui... Puta então... vida, vocês não têm noção como a gente tá suando aqui dentro. Ficou estranho isso, hein? Não ficou não, tá calor, tá abafado, por isso que a gente tá suando. Tá bom. Não tem nada subliminar, não vem colocar coisa na cabeça das pessoas, não. Tem a Blade Runner aqui pra botar Coca-Cola na cabeça das pessoas, bicho? Coca-Cola. Coca-Cola. Foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e... aquele abraço. Meu querido, muitíssimo obrigado. Mais uma vez vencemos mais uma etapa. E, pessoal, como sempre, bebam água. Beba cerveja, que também tem água. Bebam água, gente. Valeu. Abraço. Abraço. Só dica top, seus cara de pombo. Aproveitem aí, principalmente esse jabá do Dodô. Então é isso, acabou. Semana que vem tem mais, muito mais. Fiquem com nós. Aquele abraço e beijos de luz, me liga, continuo na pista.